É importante compreender que a devoção e a consagração à Nossa Senhora, elas não são apenas adendos à nossa fé, apenas aspectos secundários. Deus quis que fosse algo que faça parte integrante da nossa fé, do nosso processo de santificação e salvação. Portanto, a devoção à Nossa Senhora, ela é necessária para a nossa salvação. Necessária essa necessidade chamada necessidade hipotética. O que significa isto? Que não precisava ser assim, mas Deus quis que assim fosse. Evidentemente que Deus não necessita de nada nem de ninguém para realizar os seus planos, se assim Ele o desejar. Mas, de fato, quando olhamos para a história da salvação, toda ela, quando nós olhamos para a história do povo de Deus no Antigo e também no Novo Testamento, nós vemos que Deus, mesmo podendo fazer tudo sozinho, Ele nunca quis agir assim. De fato, Deus quis sempre se fazer usar, quis sempre fazer uso dos seus servos, como por exemplo no Antigo Testamento. Deus, se quisesse, poderia falar diretamente a todo o povo, poderia falar a cada pessoa em particular, mas Deus não quis agir assim. Deus, quando queria falar ao povo, Ele escolhia um profeta e falava ao profeta, e o profeta falava ao povo em nome dele. E assim, o povo, quando então queria um benefício, eles clamavam a Deus, mas dirigia de maneira especial ali as suas súplicas, as suas queixas ou as suas reivindicações ao profeta, ao homem de Deus, etc., para que este pudesse, de maneira especial, pedir, suplicar ao Senhor aquilo de que eles necessitavam. No Novo Testamento, a mesma coisa. É verdade que Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem e veio ao nosso meio e que nos falou diretamente. Mas é verdade também que Ele poderia ter simplesmente estabelecido uma religião na qual não houvesse nenhuma intermediação entre Ele e os homens. Entretanto, Ele mesmo estabeleceu esta intermediação, esta mediação, uma vez que Ele fundou a igreja, uma vez que Ele fundou o colégio apostólico, uma vez que Ele estabeleceu cargos, hierarquias e representantes dele em meio ao povo. Foi por isso que Ele, escolhendo o apóstolo Pedro, disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e colocada aos cuidados do Santo Padre, o Papa, que teve em São Pedro o seu primeiro representante. Portanto, Jesus Cristo, Ele mesmo, sendo Deus, quis estabelecer esta mediação. E Ele fundou a igreja e disse aos apóstolos: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Portanto, a mediação não é algo que deva ser vista com estranheza, como que algo estranho à fé cristã. A mediação foi algo sempre querido e estabelecido por Deus. E isto se aplica de maneira muito eminente a Nossa Senhora. Quando nós olhamos para Maria Santíssima, podemos perceber que mais do que nenhuma outra pessoa, ela pode ocupar esta função mediadora. Porque, pelo próprio fato da encarnação do Verbo, Deus quis vir ao mundo por meio dela. Mesmo não havendo a necessidade de ser assim, quis vir ao mundo por meio dela. Como vai observar São Luís Grignon de Montfort, que os patriarcas, os santos, os profetas, os justos do Antigo Testamento, todos eles suplicaram a Deus a vinda do Messias. Mas foi só pelas orações da humilde Maria é que esta graça foi obtida. Pelas orações dela e por meio dela. E de fato, diz a Sagrada Escritura, que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho. A Santíssima Virgem Maria, ela se auto-excluiu desta possibilidade de ser mãe do Salvador, uma vez que ela, na sua resposta ao anjo, disse: eu não conheço homem algum, indicando não apenas o seu estado, mas o seu propósito, de permanecer uma virgem consagrada ao serviço de Deus. E desta forma, Deus a escolheu. O sonho de toda mulher judia era, de fato, ser mãe, e quem sabe, mãe do Salvador. Todas sabiam das profecias do Antigo Testamento, que Deus enviaria um Messias, que Deus enviaria aquele que deveria libertar Israel, aquele que deveria suceder o grande rei Davi, na promessa que Deus lhe fez,
que no seu trono sentaria um herdeiro, cujo reinado não teria fim. Então, toda mulher judia tinha este sonho. Nossa Senhora, por sua vez, encontrou a sua grande alegria no escondimento e no serviço a Deus. Mas suplicava ao Pai, igualmente, que as promessas se realizassem. E obteve esta graça. Esta graça, mal imaginava, que seria realizada através dela mesma. E, de fato, Deus a escolheu. Deus a escolheu como meio pelo qual viria ao mundo o seu Filho. E como diz a Sagrada Escritura, no Evangelho narrado por São Lucas, no capítulo 1, que, por obra do Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre puríssimo, no seio puríssimo de Maria Santíssima. Portanto, Deus escolheu vir ao mundo por meio dela. Deus escolheu vir ao mundo por meio dela. E depois escolheu santificar as pessoas por meio dela também. Portanto, não cabe aqui a oposição de nenhum ser humano. É uma pena, é lamentável que muitos irmãos protestantes ou mesmo católicos mal esclarecidos não consigam compreender esta missão da Santíssima Virgem. Toda ela é inserida na missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, ela foi escolhida por Deus. Ela não foi eleita pelos homens. Não foi o Papa, não foi algum santo, não foi algum doutor, alguma figura eminente quem inventou a devoção ou a consagração a Nossa Senhora. Foi o próprio Cristo quem a estabeleceu. Quando na cruz, neste Evangelho, narrado por São João, no capítulo 19, versículo 26, nós vemos esta atitude de Jesus em entregando o apóstolo e na pessoa dele toda a igreja aos cuidados de Maria. Nós vimos que Cristo não apenas queria que ela fosse um exemplo de fé, Ele quis que ela fosse mais do que isto. Ele quis que ela fosse mãe, geradora, educadora, formadora daqueles que Ele estava resgatando com o seu sangue. Ele quis garantir que tudo aquilo que Ele ensinou durante o seu apostolado, durante aqueles anos de apostolado, pudesse então ser colocado em prática por aquela que vivenciou a palavra de Deus da maneira mais perfeita possível. Ele quis que ela ensinasse a todos aqueles que foram salvos por Ele a fazer tudo o que Ele mandou, conforme as bodas de Caná. E de fato, Ele foi quem a estabeleceu mãe. Foi Ele o primeiro a nos consagrar a Maria. O que significa consagrar? Consagrar significa separar para. Consagrar significa colocar aos cuidados de. Isto foi o que Jesus fez. Ele nos separou como uma herança, entregando-nos a Maria. Entregando-nos a Maria para que ela pudesse, portanto, conduzir-nos a Ele de maneira mais perfeita. A devoção à Santíssima Virgem, portanto, consiste nisto. A consagração consiste nesta entrega total de nós mesmos a ela, a fim de que por meio dela nós possamos nos aproximar mais de Deus. A devoção à Santíssima Virgem, a consagração total a ela, ao contrário daquilo que imaginam, sejam os protestantes ou os católicos mal esclarecidos, ela nos aproxima de Deus. Ela faz com que os nossos laços com o Senhor se tornem muito mais estreitos. Ela faz com que o nosso amor a Deus seja purificado, cresça, torne-se muito mais profundo. Quanto mais de Maria nós formos, tanto mais pertenceremos a Jesus Cristo. Quanto mais nos entregamos a ela, tanto mais com ela aprendemos a amar a Jesus Cristo. Se fosse diferente, Jesus Cristo jamais teria vindo ao mundo por meio dela e muito menos teria nos entregue aos cuidados dela, conforme nos narra a Sagrada Escritura. Portanto, a devoção e a consagração a Nossa Senhora foram estabelecidas pelo próprio Cristo. Não cabe a nenhum ser humano, portanto, rejeitar aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Quem somos nós para contradizer a Deus? Quem somos nós para poder rejeitar a vontade do Senhor? Quem somos nós para poder ensinar ao próprio Deus a maneira como Ele deve agir para santificar e salvar o seu povo? Portanto, se Deus assim o quis, se assim Ele o estabeleceu, bendita, louvada seja a santíssima vontade do Senhor. Cabe-nos a nós, portanto, acolher com gratidão e vivenciar com máxima perfeição aquilo que Deus quis para nós. Amados irmãos e irmãs, a devoção à Nossa Senhora
é garantia de um mais perfeito seguimento a Jesus Cristo. Quando alguém, portanto, obedecendo, acolhendo a vontade de Cristo, entrega-se a Maria, ele alcançará com mais facilidade esta perfeição de vida. A missão de Nossa Senhora é esta, é ensinar-nos a fazer tudo o que Jesus mandou. A missão de Nossa Senhora é, portanto, nos ensinar a colocar em prática aquilo que Jesus Cristo ensinou a todos os seus seguidores. E desta forma, fazer com que nós nos mantenhamos na comunhão com Ele. Fazer com que desta forma nós nos mantenhamos nesta união com Ele. E assim, perseverando na observância dos mandamentos, alcancemos a santidade, vivamos em santidade e alcancemos a salvação. A Igreja Católica vai nos ensinar no Catecismo que se salvam aqueles que no dia da sua morte se encontram em estado de graça. O que é estar em estado de graça? Estar em estado de graça significa não estar em pecado grave, não estar em pecado mortal, estar em comunhão com Deus. Portanto, Nossa Senhora, ensinando-nos a fazer a vontade de Cristo, ensinando-nos a fazer tudo o que Ele mandou, nos garante, portanto, esta vida na graça de Deus. E se nós nos desviarmos, facilmente perceberemos os nossos erros e seremos incitados à contrição, ao arrependimento e encaminhados à confissão, porque a nossa consciência nos dirá que nós nos desviamos do caminho. A Santíssima Virgem, pela sua materna assistência, nos ajudará a compreender que nós não fizemos o que Jesus mandou e assim nos motivará a alcançar este retorno à graça através do arrependimento e da confissão. Portanto, a devoção a Nossa Senhora, a consagração a ela, são meios extraordinários, queridos pela providência, para nos manter na graça de Deus.